Meus amigos, para nós que somos amantes do tênis, brasileiros ou até latinos aqui da América do Sul principalmente, parece que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas com relação a torneios. A gente sabe que, antes de qualquer coisa, que a ATP tem problemas seríssimos com relação a calendário. De fato, existe um certo congestionamento de muitos torneios que acontecem um atrás do outro, que acabam gerando desgaste, acabam gerando esvaziamento de determinados torneios, e parece que a ATP supostamente quer, de certa forma, otimizar isso. Alguns meses atrás, o André Galdense, ex-tenista e atual presidente da ATP, já havia informado que nesse período que os campeonatos acontecem aqui, de fevereiro, tem o ATP do Buenos Aires, que tem o ATP 500 no Rio, ele já havia informado que a intenção era concentrar os campeonatos com a América do Sul e Oriente Médio, fazendo com que não acontecesse nenhum tipo de torneio na Europa, como atualmente acontece, ou na Ásia. E agora a notícia que saiu no New York Times é que o fundo árabe estaria comprando o ATP do México e o ATP de Buenos Aires, e provavelmente seria para acabar com esses torneios. Ou seja, realmente o ATP do Rio cada vez mais ficaria ainda mais esvaziado, isolado. A gente sabe que uma das coisas que pode tornar a gira daqui um pouco mais atrativa ainda é o acontecimento de outros torneios, que acaba justificando a vinda de determinados atletas da Europa, porque eles jogam o ATP do Rio, às vezes jogam no Buenos Aires antes e conseguem somar alguns pontos a mais no circuito. E se o ATP do Rio acontecer e não tiver nenhum outro torneio ATP em data próxima, numa localização próxima, muito provavelmente nenhum tenista vai se sentir minimamente motivado a vir para cá para poder jogar às vezes correr o risco de jogar um jogo, ser eliminado e ter que fazer uma viagem extremamente longa sem ter somado ponto nenhum no ranking. E além disso, já saíram notícias aí informando de que o pessoal do mundo árabe, junto com a ATP, tem a intenção de criar um Master 1000 que vai acontecer justamente nessas datas aí bem próximas do Rio. Então, assim, a gente sabe que o Rio hoje, na situação que está, que já não é a situação das melhores, mas já passa por um certo esvaziamento, tendo uma chave semelhante aí a ATP 250 ou até inferiores, porque a gente tem o Challenger de Fênix aí, que parece uma chave de ATP 500. E com esses acontecimentos, se de fato isso for para frente e acabar com a ATP de Buenos Aires, o Rio vai precisar ou mudar de data, ou vai precisar, de fato, mudar o solo que se joga, a superfície. Já foi falado pelo organizador do ATP do Rio, esqueci o nome dele agora, que de fato eles têm a intenção de ir para uma superfície dura, que pode de fato tornar o torneio mais atrativo, pode fazer com que alguns outros tenistas sintam-se motivados para vir para cá, mas se não tiverem outros torneios que possa fazer com que essa gira aqui na região seja de fato atrativa, é claro que a grande maioria vai se render ao mundo árabe e vai preferir participar do campeonato lá. Tanto pela questão logística, quanto pela questão financeira, que a gente sabe que não tem como brigar com eles. Então, acredito que o ATP do Rio, de fato, vai precisar passar por algumas modificações relevantes e estruturais para que se torne cada vez mais competitivo e para que possa atrair cada vez mais tenistas e ser um negócio sustentável. É preocupante, mas é basicamente o que está acontecendo. E eu espero que, apesar dessas dificuldades, a gente sabe que o torneio do Rio é um torneio extremamente sucesso em questão de bilheteria, quadras lotadas, enfim, existem ainda atrativos e que podem fazer com que o torneio ainda seja resgatado, para quem sabe voltar a seus tempos de ouro, quando já teve aqui Alcaraz, enfim, grandes tenistas. É isso, obrigado por assistir mais um vídeo, foi um vídeo curto para falar sobre uma coisa que, de certa forma, é preocupante. Deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário e sua opinião aí, que para mim sempre é muito importante.